Bom dia, chegamos em mais um final de uma série. Hoje, no nosso último episódio, nós vamos visitar o último dos nãos que escolhemos, dos nãos que já foram ditos por Deus, proferidos por Deus a homens, que é relatado em toda a Bíblia, em toda a história bíblica. Nós já estivemos detidos a revisitar os nãos ditos por Deus ao seu próprio Filho, a Jesus. O não dito por Deus a Paulo. O não dito por Deus ao rei Davi. E hoje nós estaremos tratando de quando Deus disse não a Moisés. Como cristãos, certamente que nós buscamos viver sempre através de uma direção dada por Deus. Mas por vezes, essa direção, a gente espera que ela venha através de um sim, agora deu, vamos. Mas por muitas vezes também ela virá por um não. Nós ouviremos um não de Deus. Ainda que nos preocupemos em ser direcionados, essa tem sido nossa preocupação. Nós queremos ouvir a voz de Deus nos direcionando. Mas não vai ser incomum ouvir um não da parte do nosso Deus. Ouvir um não para nossas vidas. Ouvir um não para um projeto. Ouvir um não para uma circunstância. Mas uma coisa tenha em mente, mas uma coisa entenda, que nós somos conduzidos tanto nos sims como no não de Deus. Nós devemos prosseguir e confiar tanto no sim quanto no não. Nós devemos entender que há graça, amor e consolo no não proferido por Deus. No final de semana passado, as seleções do Brasil e da Inglaterra, nas suas respectivas Copas, que estava tendo a Copa América e a Eurocopa, elas chegaram bem perto. Elas quase tocaram na taça. Elas chegaram ao ponto de levantá-la, mas não puderam e nem puderam levar para casa. E ao receberem a medalha de segundo lugar, muitos dos jogadores choraram, estavam entristecidos, se retiraram rapidamente do campo, com a lembrança de que nada adiantou, com a lembrança de que não chegaram lá, com a lembrança de que não valeu o esforço. E isso acontece, sabe por quê? Porque nós nos detivemos a ficar presos no não. Nós não conseguimos ver nada além do não. E para piorar, por vezes apagamos tudo o que já aconteceu antes do não. Tudo o que vivemos até o momento do não. Por isso, hoje eu quero visitar com você, como já disse, a história de um homem que sim, ouviu um não sonoro e perturbador da parte de Deus. Contudo, o seu silêncio, a sua aceitação, ela terá muito do que nos ensinar nesta manhã. Ela terá muito do que falar ao nosso coração, pois eu creio nisso. E a história que vamos tratar hoje é a história de Moisés. Então pegue seu café, pegue sua Bíblia, reúna-se com sua família e me acompanhe nessa exposição. A história de hoje, que vai ser tratada no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, do versículo 48 ao 52. Leiamos. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó.
e ver a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que eu darei aos filhos de Israel. A minha oração nesta manhã é para que salte das Escrituras, que o Espírito Santo fale ao nosso coração sobre um consolo, uma confiança para prosseguir a nossa jornada além do não. Pois há coisas além do não. Pois Moisés ouviu de Deus um não. Pois Moisés chegou muito perto do troféu, ele viu toda a sua beleza. Mas ainda assim, ele estava certo de que ele precisava prosseguir e precisava confiar no não dito por Deus, tanto quanto confiou no sim. Certamente nós estamos submetidos a essa dinâmica. Certamente nós vamos ouvir nãos, como já vimos que pode ser até a primeira palavra que uma criança aprende por ouvir tantas vezes. Todos nós já ouvimos muitos nãos, como também os sims. E o que isso vai tratando? Pense comigo, porque em algum momento nós já fomos preenchidos por sentimentos provenientes desse não. Dessas palavras, dessas situações negativas, das circunstâncias que não foram como nós queríamos. E com os nossos sentimentos, nós por vezes discutimos, esperneamos como crianças. Nós acabamos em frustração conosco e às vezes com a situação e com outros. Isto acontece porque nós não conseguimos ver coisas além do não. Nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo além do não. E o que Deus já fez além do não. Para piorar, nós esquecemos sim de tudo isso. Mas é diante do não de Deus que nós não devemos nos concentrar no não. Nós devemos tentar até parar de compreender o não naquele momento. Nós devemos prosseguir e confiar no não dito por Deus. Nós devemos procurar direcionar o nosso olhar àquilo que Deus já fez em nossas vidas, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E com toda certeza, se eu e você olharmos para o que Deus tem feito, para as maravilhas de Deus ao seu povo, nós certamente teremos muitas coisas a encontrar além do não. Nós vamos ver que cuidadosamente o Senhor tem tratado conosco de uma maneira amorosa e consoladora. E sim, Ele já fez muitas coisas. O que eu quero discorrer com você hoje sobre como Moisés conseguiu prosseguir e confiar tanto no não dito por Deus, como também no sim dito por Deus, porque ao longo da sua jornada, ele já ouviu tantos nãos como tantos sims. Eu quero discorrer sobre alguns que foram recebidos ao longo da sua trajetória, mas que ainda assim, a esperança desse homem estava em Deus. Estava em Deus para que permitisse que ele continuasse a sua jornada. E a sua jornada nós sabemos de condução àquele povo. No nascimento, como nós conhecemos, como é conhecido da história de Moisés, lhe disseram não. Disseram não, você não vai nascer. Para entendermos isso, eu quero que você relembre que o contexto que ele nasceu, o povo estava no Egito, e já fazia alguns anos, o faraó estava maltratando e desprezando aquela população, aquele povo, e tomando medidas para ter um controle maior ou até mesmo exterminá-los. Mas é nesse contexto, quando as circunstâncias diziam não para Moisés, que Deus diz sim. Deus diz sim, a criança é condenada à morte, sobreviveu. Ela cresceu sob a proteção daqueles que tinham até mesmo decretado sua morte. Na circunstância do nascimento,
As circunstâncias disseram não para o nascimento de Moisés, mas o nosso Deus diz sim, que levantaria Moisés, que ele nasceria, ele seria esse líder. Nos auge já dos seus 40 anos, Moisés está descobrindo que ele pertence a um povo que não é o dele, não faz parte daquele palácio, daquelas pessoas onde ele está cercadas, e ele comete um crime ao matar um soldado egípcio. Naquele momento ele está dizendo, sim, agora eu estou disposto para lutar pelo meu povo. Mas Deus lhe diz, não, Moisés. Mas Deus disse não. E assim Moisés deixou de ser a filha de Faraó, deixando fama, poder, riqueza, deixando as regalias, deixando as glórias terrenas. E o que acontece após isso? Ele, temendo pela sua própria vida, ele foge do Egito. Mas é nesse decurso, é nesse passar do tempo, que depois de aproximadamente 40 anos, Deus falou com Moisés, através de uma sarça que ardia e não consumia. E é quando Deus, aproximadamente aos seus 80 anos, chama Moisés. Diz, Moisés, é agora, o sim está aqui. Mas Moisés diz ao Senhor, não, Senhor, eu não me sinto pronto, eu não me sinto capacitado. Mas é aí que Deus diz, sim, Moisés, eu estou contigo, agora eu estou dizendo sim. O sim de Deus e para o não de Moisés, para o não dele a si mesmo. O chamado de Deus ali está sendo claro. A Bíblia descreve que Deus viu a opressão que o povo estava sofrendo. O Senhor ouviu o clamor deles. O Senhor estava atento ao que estava acontecendo. Ele não está alheio às circunstâncias. Ele é um Senhor que sabe de todas as coisas porque Ele é soberano na minha e na sua vida. Por mais que eu tente dizer não, mas o Senhor se está dizendo sim, eu confio. Por mais que eu tente dizer sim, mas se o Senhor disser não, eu também confio. Eu prossigo e confio, assim como Moisés. Essa tem que ser a nossa dinâmica de prosseguir e confiar, tanto no não como nós confiamos no sim de Deus. E diante de tudo isso, diante de toda essa jornada ao longo do deserto, o Senhor está sendo com seu povo, está sendo com Moisés. E até mesmo para que isso seja uma forma de consolo e de confiança, Moisés prossegue em sua caminhada. Ele prosseguiu para além do não. Ele não se deteve ao que estava no não, porque ele entendeu que no princípio tinham dito não, mas Deus disse sim para ele no seu nascimento. Depois ele estava dizendo sim, eu estou pronto, mas Deus disse ainda não, Moisés, não. Depois o Senhor chama e diz sim, Moisés, e agora? E Moisés não se acha capaz, mas depois o Senhor mostra que ele está com ele. Moisés segue o Senhor porque ele está com o grande eu sou. E é nisso que nós temos que nos deter. Nós temos que ver para além do não. Nós temos que prosseguir e confiar no grande eu sou. Porque do que valeria, imagine, do que valeria ter tanto aquilo que desejamos, receber aquilo, mas não ter a presença do nosso Deus. Moisés estava com seus olhos fitos e voltados para o grande eu sou. Prova disso é o relacionamento que Moisés tem com Deus. Nos versos 48, nos versos anteriores ao 48, Moisés profere o seu cântico final. E faz com zelo, faz com amor. Ele está prosseguindo na sua jornada. Apesar de ter já ouvido, estar ciente do seu não, assim como descreve lá em Números, ele já estava ciente de que ele não entraria na terra. Mas naquela passagem de Números, ele descreve uma oração. Ele fala, Senhor, não deixe o teu povo sem pastor. Levanta um pastor para que eles não sejam ovelhas sem pastores. Moisés ainda se preocupa com aquele povo. Ele tem zelo, ele tem amor, porque ele prossegue
a sua caminhada. Ele, mesmo ouvindo o não, ele não fica parado, estagnado no não. Ele vê para além do não. Ele prossegue com confiança, pois quem proferiu o não foi o próprio Deus, foi o próprio Eu Sou. Ele estava detido em acompanhar a presença do próprio Eu Sou, do próprio Deus. E Moisés prossegue sua jornada. E ele segue sempre com seus olhos fitos no Senhor. E ele caminha para além do não que ouviu. Há maravilhas que Deus está realizando para além do não. E é nesse momento, é nessa hora que o bom Deus brada ao nosso coração. E brada no coração de Moisés, que prossiga, Moisés, avance. E é nessa hora que no versículo 48, nesse relacionamento que Deus tem com Moisés, Javé fala a ele, falando diretamente com ele, diz: suba ao monte. E ele, como quem confia no grande Eu Sou, prossegue e sobe ao monte. E assim é nossa jornada. A nossa jornada continua apesar do não. Pois nós recebemos um não. Sim, recebemos. Nós ficamos por vezes tristes. Ficamos tristes. Mas é o sim de Deus. É o sim de Deus através do seu Filho que nos inclui nessa história. Inclui no seu povo. E isso é razão de entendimento para que possamos prosseguir em nossa caminhada, para que possamos seguir a nossa jornada e confiar e ter nosso coração inteiro confiante e confiado naquele que nos conduz tanto no sim como no não. Esse é o nosso Deus que nos conduz em todo o tempo. E quando Moisés sobe ao monte, confiando no Senhor, quando Moisés prossegue, tendo seus olhos fitos no grande Eu Sou, Deus consente que ele veja a terra. Deus consente que ele admire o troféu. O nosso Deus age assim não para mostrar que Moisés perdeu, não para dizer assim: olha, você não vai ter aquilo, mas talvez para mostrar: Moisés, nada disso será maior do que o que você ganhará. Você ganhou algo muito maior, Moisés. E como o verso 50 descreve, Moisés haveria sim de morrer neste monte. Assim como aconteceu com seu irmão, que subiu ao Monte Or e ali se recolheu com os seus. Sim, Moisés ouviu o não de Deus. Moisés chegou muito perto do troféu. Ele conseguiu olhar a terra. Ele viu toda a sua beleza. Mas nada disso tirou do peito de Moisés a sua medalha. E é em silêncio que Moisés recebe aquele não. Ele não esperneia como uma criança. Ele não discute com o Senhor. Mas ele prossegue e confia tanto no não quanto no sim proferidos por Deus. E é em silêncio que Moisés é sepultado. Ele é sepultado pelo próprio Deus. Moisés viveu 120 anos extraordinários, onde ele aprendeu a viver tanto o sim como a viver o não de Deus. Sabe por quê? Eu tenho para mim porque Moisés conseguiu coisas, ele conseguiu ver coisas para além do não. Pois do que valeria ele receber tudo o que ele queria, tudo o que ele desejava, mas sem estar na presença do grande Eu Sou. Moisés não se limita aos nãos. Moisés não se detém somente aos nãos, mas ele olha para o Deus da promessa e olha para o grande Eu Sou. E isso fala ao nosso coração da maneira de que como nós temos reagido aos nãos de Deus, como nós temos reagido às circunstâncias negativas. Será que o nosso desejo, será que o nosso real desejo de confiança tem sido estar na presença do grande Eu Sou? Tem sido prosseguir confiantes, sabendo que tanto o sim como o não, mas se ditos por Deus, nos conduz a algo maravilhoso? Porque nós confiamos nele.
Pois Moisés ouve o não de Deus, ele ouviu o não de Deus. Moisés chegou muito perto, viu a terra, viu sua beleza, viu seu troféu, mas ainda assim, não chegando lá, ele estava certo de que há consolo, e existe consolo no não de Deus. Moisés pode ter agido, como vai descrever nos versículos 51. Ele pode ter agido de maneira inadequada contra Deus e entre o povo, em Meribá de Cádiz. O pecado específico de Moisés não é fácil de descobrir. E nem é meu intuito pontuar. Alguns vão sugerir que tenha sido feito porque ele bateu 2 vezes na rocha, ou porque ele proferiu palavras arrogantes e orgulhosas. Contudo, nosso intuito não será descobrir isso. Nossa proposta está para além disso. O que eu quero demonstrar é que Moisés, quando ele recebe o não de Deus em silêncio e é sepultado pelo próprio Deus naquele monte, Moisés reconhece o seu erro. Moisés reconhece a sua falha. Moisés reconhece o seu pecado. Ele sabe da sua pequenez, ele sabe da grandeza do grande eu sou. E ele silenciosamente se curva. Ele se curva à vontade do nosso Deus. Ele se curva à vontade do grande eu sou. Ele se dispõe a receber o total consolo, que até o mais sonoro não, mas se dito por Deus, tem a oferecer. Ele, com seu coração curvado e em silêncio, ele recebe o não, pois ele tem certeza que há consolo no não, se dito por Deus. Isso brada fortemente o nosso coração. Isso fala ao nosso coração, dizendo: tem confiança em mim, meus filhos. Meus filhos, têm confiança em mim. Eu tenho consolo para você. O não de Deus para Moisés pode soar duro, pode soar injusto. Afinal, ele passou tanto tempo com aquele povo no deserto. Ele se dispôs sua vida para conduzir aquele povo. Mas Moisés fez tudo aquilo não almejando glórias terrenas. Ele fez tudo aquilo porque ele confiava na promessa do grande eu sou. Ele sabia que há consolo na presença do grande eu sou. Todavia, apesar de que tudo isso pode parecer injusto ou ruim, os nãos, mas há um consolo em saber que o não de Deus é uma prova do seu amor. Se o Senhor diz sim para o seu filho e ele fica feliz com isso, o não de Deus também tem que ser motivo de alegria, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem dado consolo, ele tem dado ânimo, ele tem dado graça e amor, e o seu não representa isso, representa o seu amor, representa o seu cuidado. E isso é o amor de Deus aos seus. O consolo está presente tanto em saber que em caso negativo como em caso positivo, se de igual modo, se feitos por Deus e se proferidos por Deus, Ele estará nos conduzindo em ambas as situações. Porque é o nosso Deus, é o grande eu sou, que nos conduzirá tanto nos sims como no não. E isso é consolador, isso é maravilhoso. E assim como afirma o salmista no Salmo 116, versículo 12, dizendo: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a sua resposta nos conduz no versículo 13, bebermos o cálice da vontade de Deus, pois é dado pelo próprio Deus. Eu me pergunto, você pode se perguntar, o que há no cálice de Deus? O que Deus está me oferecendo? Pode ser dor, pode ser sofrimento, pode ser tristeza, como também pode ser alegria superabundante, como pode ser graça, amor. Eu não posso definir, eu não consigo responder o que tem no cálice de Deus, mas o que eu posso é fazer assim como o salmista, o que eu posso fazer assim como o salmista, que você também pode,
E é o que Moisés fez, é como Davi fez, é como Paulo e como o próprio Jesus faz e fez ali no Getsêmani. Ele bebe o cálice. Eu estou disposto a tomar o cálice, pois eu confio nele. Eu estou disposto a tomar o cálice de Deus, independente do que esteja lá, pois eu confio naquele que me entrega o cálice. Uma escritora chamada Elizabeth Elliot, no seu livro O Sofrimento Nunca é Vão, e ela, nas suas biografias, descreve o tanto de nãos que ela já ouviu por Deus, de Deus. Ela profere a seguinte frase: eu descobri que não existe consolo algum que se equipare à obediência. E todos eles, como Paulo, Davi, Jesus, Moisés, todos eles ouvem um não, eles são consolados pelo próprio Deus, eles recebem de Deus consolo e todos eles seguem diligentemente a cumprir, a viver para além do não. Todos eles seguem obedientemente à vontade de Deus, pois assim como ela disse, ela entendeu que não há consolo algum que se equipare a obedecer. Isso nos mostra que o maior consolo para Moisés é saber que ele apenas de ver aquela terra, mas não poder entrá-la, é que sua medalha não saiu do seu peito. E é saber que assim como Moisés, todos nós nascemos com um não dito para a gente. Nós nascemos em delitos, em pecados. Nós temos um não escrito logo quando nascemos. Você consegue perceber a profundidade disso? O quanto isso afeta a nossa vida e a maneira de como vamos lidar com os nãos? Assim como estes homens e essas mulheres de Deus que obedeceram à voz de Deus e receberam consolo, nós de igual maneira seremos consolados se confiarmos e prosseguirmos pelo próprio Deus. Nós seremos consolados pelo grande eu sou. Nós nascemos mortos em nossos pecados, mas Deus diz sim em Cristo, e há consolo nisso, pois Ele salvando-nos, assim como salvou Moisés, Ele nos inclui em sua história, a qual Ele nos conduzirá por nãos, como também por sims. Ele nos conduzirá não para essas coisas terrenas, para as glórias terrenas, mas para a própria terra prometida, a permanentemente, a Nova Jerusalém. E que eu e você venhamos a transformar os nãos. Que eu e você possamos receber encorajamento para prosseguir prosseguir confiantes no Deus que proferiu o não, pois Ele é soberano para nos conduzir em ambas as situações. Possamos prosseguir confiantes ainda por saber que o amor de Deus e suas promessas superam em muito os nãos que recebemos. Que possamos parar de estar concentrados e detidos nos nãos, mas que possamos enxergar a beleza e o consolo do que Deus está fazendo em nossas vidas. Pois se ouvimos o não de Deus, tenha em mente que algo está sendo preparado. Pois se eu ouço o não de Deus, algo está sendo preparado para mim. Algo muito melhor está sendo preparado. Um outro nível, algo que eu e você talvez ainda não possamos ver, visualizar. Talvez a gente não possa tocar e nem poderá tocar nessa terra. Pois é algo cuja direção nos movemos, é algo cuja direção pertencemos. Nós pertencemos ao próprio Deus. Nós somos direcionados a Ele. Como o Agostinho diz, a nossa alma inquieta não encontrará repouso senão no Senhor. Nós encontraremos descanso e consolo no Senhor. E eu termino com uma música do Inário, do cantor cristão, que diz saudade, que diz assim: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, pois tenho de Jesus saudade. Mas quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, elas querem me encantar, vão terrestres esplendores, mas não quero aqui ficar.
Moisés olha a terra, vislumbra aquela terra que manaria leite e mel, a sua beleza. Mas quando ele fecha seus olhos, ele vê algo muito maior. Ele vê o próprio Deus, ele vê a sua beleza. E ele realiza o que ele mais desejava, era ver a face do seu Senhor. Que nós não possamos nos deter a essas glórias terrenas, ao que é passageiro, mas que nós possamos nos mover e nos direcionar ao que é eterno. Que nós possamos encontrar consolo no Senhor. Nós possamos prosseguir confiantes no nosso Deus, no Deus da promessa. Convido você a uma oração. Bom Deus, eu te dou graça, porque Tu tens sido um Deus soberano, um Deus que tem nos conduzido, Pai, tanto nos nãos como também nos sims, Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós nascemos com o não dito para nós, mas através do Teu Filho Jesus Cristo, nós recebemos um sim, Pai. Nós recebemos um sim para sermos incluídos na Tua história, na história do Seu povo. E isso, Pai, é consolador. Que nós possamos enxergar e ver para além do não, Senhor. Que nós possamos ver a beleza do que Tu estás fazendo, Pai. Que possamos enxergar a beleza do Teu trabalhar. Que possamos encontrar em Ti, Pai, descanso. Que possamos encontrar em Ti, Pai, que é o eterno. Algo, Senhor, que preencha o nosso ser. Que preencha o nosso ser por inteiro e que possamos nos mover e nos direcionar a Ti, Pai. Senhor, conduz o Teu povo, Pai. Conduz o Teu povo, Senhor, que passa por dificuldades. Teu povo, Senhor, que por vezes está triste, Senhor. Por vezes também o meu coração, nosso coração está inquieto, Senhor, por nãos que ouvimos, por circunstâncias negativas, mas que possamos ter a certeza, Senhor, de que Tu estás fazendo para além disso, de que Tu estás cuidando de nós, Pai. Por isso é prova do Teu amor, Pai, também. Que possamos entender o consolo que é em Te obedecer, Pai, e seguir a Tua voz. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra em nossas vidas. Amém. Que você possa ter um excelente domingo. Que o Senhor os abençoe.